Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do QG do Trader aqui no YouTube. E hoje a gente vai falar sobre martelo invertido, um dos padrões de candle aí mais influentes na análise gráfica. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rafael, sou administrador e economista e juntos vamos trilhar essa jornada sobre análise gráfica raiz. Tá preparado? Então bora pro vídeo. Então vamos lá, turma. Antes de mais nada, é importante ressaltar que todo o conteúdo que a gente traz para vocês tem referências bibliográficas, tá bom? Então quem quiser se aprofundar no assunto análise gráfica, recomendo a leitura do livro Análise Técnica Explicada, de Martin J. Pring. É um livro base aí para quem gosta de fazer análise gráfica, né? Para quem gosta de operar, né, com esse estilo operacional, e é considerado aí um dos melhores livros no assunto, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre o martelo invertido. Nas aulas passadas a gente falou sobre o martelo e agora a gente vai falar sobre o martelo invertido. E aí vocês vão perceber que os dois têm a mesma função, a única diferença é a figura, né, do candle ao contrário. Então vamos relembrar aqui as características do martelo invertido. É um padrão gráfico muito simples de ser identificado, ele também deve ser observado em regiões extremas do gráfico, como suportes e resistências, porque ele geralmente aponta reversões. Então se o mercado está subindo, ele aparece numa resistência, ele pode jogar o mercado para baixo, e assim sucessivamente. Então vamos lá, imagina o seguinte, turma, a gente tem aqui um canal de alta, então a gente vai buscar observar esse martelo invertido sempre em regiões de suporte ou resistências, tá? Que aí são as zonas extremas do gráfico. Tá? E por que zonas extremas do gráfico, professor? Porque todo e qualquer sinal que aparece na metade do caminho, a gente deve desconsiderar, tá bom? É aí que muitos traders acabam errando a operação, porque acabam entrando contra a tendência, ou operando alavancado demais, e aí acaba perdendo e saindo no prejuízo. Eu mesmo diversas vezes já cometi esse erro, então imagino que alguns de vocês estejam passando pelo mesmo problema. Eu venho falando nas últimas aulas, né, sobre tempo gráfico. E turma, existe uma máxima, né, a respeito do tempo gráfico que diz o seguinte: quanto maior o tempo gráfico, maior o respeito. E o que isso significa? Turma, se eu pego um tempo gráfico mensal, ele vai ter um respeito maior a essas regiões do que um tempo gráfico de 1 minuto, por exemplo. Por quê? Porque aqui trata-se de um tempo gráfico mais importante, tá bom? Então muitas vezes, né, embora a gente opere nos tempos gráficos diários, né, 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, a gente tem que saber a tendência principal, turma. Eu venho falando isso desde as últimas aulas, tá? Por mais que a gente opere na modalidade day trade, a gente tem que saber a tendência primária, secundária e a terciária, tá bom? Porque muitas vezes pode aparecer um sinal aqui de compra, né, nos tempos gráficos menores, só que o tempo gráfico maior vai amassar essa compra, né, e jogar o mercado para fora. E aí a gente fica com aquela sensação, poxa, o que eu fiz de errado? A estratégia demonstrou entrada para mim, mas não deu certo. Então, muitas vezes pode ser por isso, tá? É o que eu sempre falo para os alunos. Comece o estudo do seu ativo de tempos gráficos maiores, mensal, semanal, diário, 4 horas, 1 hora, para então você ir para os tempos gráficos operacionais, 5 minutos, 15 minutos, 1 minuto, e aí vai de cada um e do operacional de cada um também. E por que eu falo sempre para a gente dar relevância para esses sinais, né, aqui nessas regiões? Porque, turma, quando aparece aqui na metade do caminho, não significa nada. Para ele representar uma reversão, ele precisa estar num ponto extremo, ou num suporte, ou numa resistência. E aí não importa se ele é um martelo normal, se ele é um martelo invertido, cara, apareceu em cima ou apareceu embaixo, pode apontar uma reversão, tem que ficar ligeiro, tá? Diversas vezes eu já vi aparecer um martelo, né? O martelo comumente ele aparece mais em suporte, mas ele pode aparecer também em resistências e jogar o mercado para baixo, tá? E vice-versa, o martelo invertido também. Geralmente ele aparece mais em resistências, só que se ele aparecer num suporte, ele pode também ter o mesmo sentido, né? Jogar o mercado para cima. Não se apegue à cor e nem ao formato. A influência dos dois tem o mesmo resultado, tem o mesmo efeito no gráfico, beleza? Então vamos dar uma olhada no gráfico para ver se isso tudo faz sentido? Vamos lá. Então, ó, aqui a gente está no gráfico do Itaú, código ITUB4, e aí eu vou colocar aqui também, ó, um canal de alta, tá? Ligando os topos e os fundos. Clico 2 vezes, coloco uma linha central, clico 2 vezes de novo e coloco um preenchimento. Percebam, turma, que aqui ele fica muito mais didático, né? Eu consigo identificar que essa é uma região de resistência, consigo perceber que aqui é uma região de suporte, consigo perceber que existe uma região de resistência natural desse canal, né, ó, no 50%,
E aí, para onde eu devo olhar, né, para esses sinais aí de padrão de candle? Sempre em regiões extremas. Vamos dar uma olhada aqui, olha só. Região extrema, né? Vamos colocar aqui um círculo, ó, apareceu um martelo. Nesse outro ponto aqui também apareceu um martelo, ó, que acabou levando o mercado para baixo, né? Ele até subiu um pouco, tentou romper, não conseguiu, caiu. Mas perceba que na metade do caminho, frequentemente ele vai surgindo, né? Ele aparece, ó, ele apareceu aqui. Tudo bem que aqui ele apareceu, mas ele respeitou, né? Ele subiu. Mas a maioria das vezes, ele aparece como quem não quer nada e acaba jogando o mercado na outra direção. Então é por isso que a gente tem que dar foco para esses padrões nas regiões mais extremas, tá? Ah, professor, mas você tá no gráfico mensal. Galera, se eu mudar o tempo gráfico aqui, ó, diário, a mesma coisa, tá? O estudo vai estar da mesma forma, ó, com as minhas zonas ali que eu preciso prestar atenção. Ah, eu vou colocar aqui no 30 minutos. Também, o estudo, ele vai continuar da mesma forma, tá? Às vezes ele pode apresentar, assim, uma disparidade, porque como se trata de uma ferramenta, ela possui escalas, né? Então, às vezes, no tempo gráfico diário ela tá dentro, mas se eu desço muito, né, a minha faca, o meu nível, né, eu percebo que às vezes ela nem aparece, é normal, tá? O importante de tudo isso, turma, é entender que a gente sempre começa a nossa leitura do macro para o micro. Trader que é trader profissional, tá? E aí eu tô falando assim, não é porque o cara boleta 100, 200 mil que ele é um trader profissional. E sim as atitudes, o conhecimento, a bagagem que ele possui, tá? Eu vejo muitos grandes traders aí focados apenas nisso aqui, ó. Vou entrar no gráfico de 1 minuto, procurando o setup tal, aí eu entro. É uma série de variáveis que você precisa analisar, tá? Não é só setup, não é só estratégia. É muito além disso. O mercado financeiro ele é tão dinâmico que muitas vezes você vai ter a sensação de que aprendeu uma coisa, só que na realidade é outra. Isso é comum. Então, por isso que eu falo, a gente sempre deve partir do macro para o micro. Isso, turma, vai dar uma bagagem para vocês, uma base para vocês no operacional. Por mais que você já tenha a sua estratégia muito bem definida, a escola de análise gráfica raiz, né, análise técnica raiz, é a base de tudo, é o arroz com feijão, é o suporte, a resistência, é o canal de alta, é o canal de baixa, são os padrões gráficos também, são os padrões de candle. Antes da gente começar a falar sobre indicador, antes da gente começar a falar sobre setup, a gente tem que entender a lógica por trás do gráfico. E aí vocês cada vez mais vão percebendo que o mercado respeitou, foi você que não prestou atenção. E se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, se ficou com alguma dúvida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clique em gostei, ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe esse vídeo com seu amiguinho, com sua amiguinha, para que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação. Fechou? Eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima. E seja bem-vindo ao QG do Trader.